Vamos continuar aqui, então, falando do nosso assunto. Tem uma... eu acho que eu tirei aqui da página aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Tem uma mãe aqui falando conosco. Cadê? Gente, a Marlene tá aqui. Drica, eu tenho uma sobrinha que tem 2 filhos autistas. O mais velho já se formou no 2º grau e tem vários cursos, ele é muito inteligente. O mais novo é um pouco retraído e não fala direito, mas se comunica bem. Acho que a minha sobrinha é muito guerreira, sempre alegre e feliz com as pérolas que Deus lhe deu. Ela tem um coração generoso, amigo, feliz e muito, muito, muito carinhosa. Ela é uma mãe nota 10. Ai, que legal, né, Marlene? Um beijo para ela, para vocês, tá bom? E para os 2 meninos. Teve 2 filhos, ela tem autista. Uhum. Então, assim, é normal a mãe ter um filho, se for ter outro, pode ser que aconteça de vir autista? Existe uma chance maior, sim. Os dados que a ciência coloca até o momento, né, é de um 20% a mais de chance do segundo ser. Por uma questão, né, de que é uma combinação genética, pode ser que, obviamente, cada indivíduo é um, né? Até quando você é gêmeo, é diferente um do outro. Então, tanto assim, que os 2 são um diferente do outro. Um é mais retraído, não fala muito, o outro já fez, está fazendo curso. E é muito comum, assim, não vou falar que é muito comum, mas é comum a gente ter isso entre os nossos pacientes. Então, por exemplo, um pequenininho que foi diagnosticado como autista, até porque hoje em dia o diagnóstico está mais fácil, né? A informação está mais fácil de chegar nos pais, mas de repente a gente vê aquele irmão mais velho que é quietão, que tem, às vezes, um hiperfoco também em alguma coisa, a gente fala, pode ser que seja um autista de alto funcionamento, né? E tudo bem, né? E, enfim, a gente vai ter que ver até que ponto que esse outro irmão precisa de uma ajuda ou não, né? O diagnóstico se tornou muito mais comum nos últimos tempos, não há dúvida de que existe esse ponto que foi colocado aqui de que dá informação, né? Mas também existem alguns questionamentos sobre por que o diagnóstico aumentou tanto, né, nos últimos tempos. Existe uma questão ambiental, existe alguma outra questão envolvida, isso a ciência ainda não sabe responder ao certo. Certo. E agora, além de ter aumentado, tem uma pergunta aqui. Por que é mais manifestado em menino do que em menina? Isso é real ou não? Isso é real. A cada 4 meninos, uma menina é autista, né? Isso tem a ver com a combinação genética e com o fato de que, normalmente, as áreas que são mais atingidas, né, da falta de interconexão no cérebro, ela tem mais ligação com a parte que os meninos usam mais. Então, a questão, por exemplo, das habilidades matemáticas, da memória, né? A menina, ela desenvolve muito mais rápido. Estou falando de qualquer criança. A fala, por exemplo. Né? Então, até existem algumas pesquisas no passado que já indicaram que meninas, quando possuem, elas possuiriam um grau mais alto de autismo. Hoje, a gente não tem mais pesquisas muito recentes apontando isso. A gente vê de tudo. No passado, já tiveram pesquisas que indicaram que 80% dos autistas tinham alguma perda cognitiva. Hoje, a gente fala em 50%. Então, assim, os dados vão mudando muito, mas, realmente, ainda existe uma correlação muito maior, uma prevalência, né, que a gente chama, muito maior em meninos. Muito maior. Ô, Josi, então, voltei, viu? Não esqueci, não. Como foi lá? Você descobriu, você fazia o que na época? Você já era terapeuta? Não, eu sou formada em enfermagem, eu era enfermeira na época. E aí, quando eu descobri, assim, como ela, tive que parar tudo por conta disso e buscar um norte para a vida. Eu virei a louca dos estudos. Tudo eu queria estudar, eu queria comer aquilo e fazer tudo o que eu podia no intuito de ajudá-lo. Através disso, eu descobri a minha vocação para a vida. Hoje eu sou terapeuta ABA, também tenho a pós, a especialização e tudo mais. Não é fácil, é uma coisa que, assim, tem que buscar muito conhecimento, tem que ser diário e tudo mais. Eu descobri como profissão para a vida e não só o fato, tanto é que eu não sei se eu ajudo muito o meu filho, não. Eu digo assim que em casa eu sou mãe mesmo. Eu não sou terapeuta em casa. Às vezes as pessoas me param e falam assim, mas você é terapeuta? Então você mesmo trata ele, então você mesmo faz. Não, você não faz. Eu tomo o puxão de orelha dos terapeutas, dos supervisores, eu reforço os comportamentos errados dele, eu reforço birra que não é para fazer, eu faço tudo errado. Também como qualquer mãe que tenta acertar. Eu sou terapeuta dali para fora. E dali para fora eu amo as minhas crianças, é uma coisa assim
é inexplicável. Até eu descobri minha missão na da mãe vida. Mesmo, né? Mais Ele já tem terapeuta o dia todo. Não tem. Eu descobri assim o que eu gosto da vida. Hoje é a minha vida. Mas quais foram, na verdade, os seus sentimentos lá? E hoje, quais são os seus sentimentos em relação ao seu filho ter o autismo? Então, no começo, eu não tive um luto, eu falo isso sempre, eu não tive esse luto tão prolongado ou tão difícil. Uma vez que eu tive uma dificuldade imensa para poder engravidar, então quando eu engravidei, eu já tive o meu primeiro baque, foi o fato do meu filho nascer extremamente prematuro. Então eu já fazia essa pergunta para Deus, eu falava, meu Deus do céu, todo mundo, assim, tem mãe jogando um filho numa lata de lixo. Eu aqui querendo, e o meu teve tudo isso, todos esses problemas, não sei o quê. Só que assim, eu meio que recebi apoio de todo mundo, claro, mas eu coloquei na minha cabeça que assim, meu filho precisa de mim, depende de mim, e sou eu por ele. Então, é meu, eu quis muito ele. Então, ele vai ter que contar comigo. E esse foi meu primeiro baque. Quando veio o autismo, eu acho que eu não sofri tanto, porque eu pensava assim, para mim já era uma recompensa muito grande tê-lo ali. Então, para mim já era tão bom ele estar ali, ele estar bem. Ele podia ter muitas sequelas. Ele nasceu em parada cardiorrespiratória, ele teve atrofia pulmonar, ele teve várias coisas. Então, ele podia ter muitas sequelas. Para mim, o autismo naquele momento ficou pequenininho. E aí, tanto eu quanto meu marido, a gente parou, pensou, claro que não foi um prazer para mim receber a notícia, óbvio. Fiquei perdida, fiquei sem o norte, mas a gente parou, pensou e falou, não, é isso. Então a gente vai ter que buscar alguma coisa com relação a isso. Nós somos o esteio dele, a gente precisa fazer com que ele vá até onde ele consiga ir. E a partir dali a gente já foi atrás de tudo que a gente conhecia no mundo. Buscar a felicidade dentro da sua realidade. Sim, hoje eu vejo assim, isso eu falo, eu agradeço sempre, através da terapia ABA, que foi toda essa evolução, na fono, na TO, tudo baseado na análise do comportamento também, que é o ABA. Eu vejo hoje, eu tenho perspectiva, e não é de falar assim, que parece meio que... É até utópico ficar falando, porque eu quero que ele seja feliz, porque eu quero que ele... É óbvio que toda mãe deseja isso para o filho, mas hoje eu consigo ver um futuro para o meu filho funcional. Que se um dia eu disser assim, eu não estou aqui, eu acho que eu estou deixando um ser muito valioso nesse mundo. Eu acho. Essa felicidade, a gente consegue, por exemplo, perceber que se a criança com autismo, ela está feliz ou ela está sendo uma criança pela forma como está sendo cuidada ou falta de amor ou alguma coisa, não está feliz? Existe isso? Muito claro. Sim. Isso é muito claro no meu filho, e peço licença para falar pelos meus pacientes, é muito claro de todos os... Não tem a ver com gravidade, né, Josi? Nunca. Porque às vezes as pessoas pensam assim, que é a criança mais grave, a família fica doente, todo mundo fica mal, as pessoas acabam fazendo uma correlação muito com o quanto mais grave, pior, né? E a gente vê que não, vê que tem crianças, né, que são consideradas graves, porque não falam, não tem uma perspectiva de falar, mas a família feliz. Aceita, a família trata, cada mudança pequenininha, uma mudança é comemorada por aquela família. E a gente tem crianças maravilhosas que você olha e fala, gente, essa criança fala, tem tudo. Tal. E a família não reconhece essa mudança. Então, é muito particular. Não tem como você generalizar isso. É uma coisa que acontece lá e deve acontecer com vocês também. Tem mães e pais que são mais difíceis de lidar do que as crianças. Sempre. É desesperador. Parece que eu falo, meu Deus, como é que esses pais são? Então, na verdade, tem criança que você fala, meu Deus, ela tem tanto potencial para desenvolver, e os pais não ajudam, não colaboram para que essa criança desenvolva. E aí você trabalha, parece que você está nadando contra a correnteza. Se você não tem o apoio desses pais, é muito mais difícil. A criança acaba tendo que ficar sozinha, ela e o terapeuta ali. Porque, às vezes, assim, eu passei muito por isso, porque eu tinha muita resistência. Não com o método ABA, que eu não conhecia, mas com as aplicações, porque é um sofrimento. O pessoal que aplica o ABA, eles são heróis, porque a criança... Nossa, é difícil demais, não tem como explicar, mas é um sofrimento. E você vê que você tem a sensação que a criança está sofrendo ali.
Mas, na verdade, o terapeuta está arrancando o melhor da criança e ele vai dando salto. Mas o pai ver aquilo ali é um martírio. Ai, então o pai, ele fica, o pai e a mãe, eles ficam na resistência. Ah, está sofrendo, não vai dar certo, não estou vendo resultado. E aí o pai acaba atrapalhando aquilo que poderia dar certo. Então o pai pode ser um grande fator de resistência. Olha só. Mas por proteção, muitas vezes a gente consegue ver que nem ele está falando, por proteção. Por amor mesmo a criança. Né? Quais são as atividades que o Instituto Ação Autismo? É, Ação Autismo, uma obra social. É uma obra social. Isso. Está lá em São José, você que mora aí nas redondezas, pode procurar, né? Quais são as atividades, como é feito ali o trabalho com eles? A família toda, né? Os pais e a criança. Sim, nós atendemos as crianças e oferecemos uma terapia baseada na abordagem ABA. Ah, então o ABA lá que sim, você está. Lá é. Eu não contei muita dificuldade porque em São José dos Campos não tinha nenhuma instituição e até hoje não tem, só tem nós lá. Tem muitas famílias participando do programa, fazendo? Tem muita gente na fila de espera. Nossa. E a gente não consegue dar conta de tudo, obviamente, né? E a gente tem, o nosso sonho é montar uma coisa muito maior. Vamos fazer crescer. Né? Porque a gente atende poucas crianças, porque você não consegue atender com excelência se for muita criança. A não ser que você tenha uma equipe muito grande, que não é a nossa realidade lá hoje, né? Então, nós atendemos uma especialista que atende, né? Então, é um sufoco, né? Gente, o site lá da Cláudia está falando ali é açãoautismo.com.br. Entra, conheça o trabalho e ajude, vamos crescer, quem sabe tem mais gente interessada em fazer isso crescer, né? Vamos aumentando, fazendo em outras cidades, fazer crescer. Tem muitos pais e mães. Eu tenho certeza que quem vive, eu não sei, estou falando que eu tenho certeza, mas né? Quem tem um filho autismo e passa por isso, tem essa vontade de ajudar o outro, porque sabe. Isso é nato, assim, é uma missão, depois ela falou, é uma missão. É uma missão com o seu e com os filhos dos outros também? Sim, hoje se tornou uma missão para nós, tanto para mim como para o Juninho, a gente tem isso como missão. A gente é missionário da igreja e a missão nossa era evangelizar. Mas hoje a gente sente tanto chamado para estar ajudando essas famílias que a gente está difícil até né, Juninho? Você pode falar com mais propriedade. O desejo, a gente vê o sofrimento das mães, dos pais, e nós passamos por isso. Passamos na pele por isso. Né? Você vê o seu filho chorando e não saber o que fazer, é desesperador. Você está no mercado, escuta um barulho, começa a chorar, você não sabe por quê. E você vê outras pessoas passando por isso e você já passou por um caminho. Então, poxa, se eu passei por esse caminho, nada mais justo que tentar mostrar esse caminho para essas pessoas, porque essas crianças, elas têm potencialidade, elas merecem uma oportunidade na vida, elas merecem, está tudo pronto dentro delas. Então, alguém tem que, como Sócrates diz, né, arrancar de dentro delas, né, arrancar de dentro dela, porque está ali, está tudo prontinho. Certo. Nós temos uma pergunta ali da Deia Lippe. Ela diz assim, ó, estou assistindo o programa, tenho um filho de 8 anos que foi diagnosticado aos 2 anos e 6 meses. Autista de alto funcionamento. Ele se desenvolveu muito, hoje a única preocupação é a seletividade alimentar e a dificuldade de socializar. Mas luto no dia a dia com os tratamentos e não me canso de lutar. Essa preocupação com a alimentação, pode falar para ela? O nome dela é Délia ou Deia? Deia, realmente, foi o que eu falei, né? A questão da restrição alimentar, uma certa seletividade, é realmente uma predominância, né? Existem muitas crianças com diagnóstico de autismo que têm essa seletividade. Como é isso, quando você fala tem essa seletividade? Eles escolhem comer só uma coisa e não quer comer mais nada? Exato. Então, por exemplo, tem vários tipos de, entre aspas, escolhas, né? Tem as escolhas por cor, tem as escolhas por crocância, é mais comum até nessas questões que tem a ver com a consistência do alimento. E aí você fala assim, eles gostam de alimento crocante? Não, alguns cismam com alimento crocante, outros cismam que só querem comer macarrão, né? E eles só ficam, só querem comer esse grupo de alimentos específicos. Isso pode ir de um grau, de uma preferência, quase que uma preferência mais leve, na qual os pais têm sempre que tentar, a gente sabe que é difícil, uma batalha diária, mas tentar oferecer outros alimentos, misturar, né? Tentar fazer com que eles vão aumentando o rol de alimentos que eles consomem,
Mas a gente tem também casos muito graves de crianças que são internadas, né? Porque elas já rejeitam qualquer tipo sequer de ingestão de alimento. Então, a gente também tem esses casos graves. Eu, particularmente, não sou uma especialista dentro de ABA, eu não trabalho especificamente com restrição alimentar, mas tem vários colegas analistas do comportamento em São Paulo, aqui, que trabalham com essa área e de uma maneira muito séria, que conseguem avanços muito significativos. A gente tem, inclusive, nutricionistas hoje que fizeram mestrado em análise do comportamento e elas têm maneiras de fazer com que a criança volte a comer, a criança amplie o rol de alimentos que ela consome. Tá certo. Só mais uma pergunta para a gente encerrar. A socialização deles. Como é que vocês trabalham isso, assim, bem rapidinho? A socialização, ou não consegue, fica dentro de casa, não leva para a missa, leva para o parque, leva para as festas, independente da bagunça que eles vão causar, dos preconceitos das pessoas que estão assistindo. Como é isso? No começo era mais difícil, porque estava no mercado, eu escutava o barulho e começava a gritar. Se estava andando de carro, pegava uma rua diferente, ele começava a gritar. Estava numa festa, ele começava a gritar. Então fica difícil mesmo, né? Então é mais complicado. Hoje meu filho está com 21 anos, ele está bem adiantado, ele fala, ele conversa, eu levo ele para todo lugar. Eu vou no cinema, eu levo ele, eu vou no shopping, eu levo ele, eu vou no futebol, eu levo ele, aonde que dá, porque assim, as pessoas também têm que ter a oportunidade de conviver com pessoas que têm autismo. Às vezes as pessoas não conhecem, têm medo, eu percebo que as pessoas têm medo de chegar perto do Lucas, porque tem alguns gestos estereotipados ainda, então elas têm receio, têm medo, não se aproximam. Mas nós temos que levar nossos filhos com autismo para as pessoas observarem e perceberem quão maravilhosos eles são. Sim, é verdade. E hoje em dia o Lucas, ele expressa, né? Por exemplo, você falar para ele, vamos no cinema, ele fala, não quero fazer isso. Ele responde desse jeito. Eu levei ele na Disney, achei que ele fosse amar. Agora eu falo para ele, vamos na Disney. Ele fala, não, eu já fui na Disney, eu já fiz isso. Ele não quer voltar. Então, hoje ele expressa o que ele gosta e o que ele não gosta. O problema é que a maioria deles não sabe expressar o que gosta ou não. Se ele quer ir ou não ao restaurante, se ele quer ir ou não em determinados lugares. Então eles falam do jeito que eles sabem. Qual que é a melhor maneira de se expressar se ele não sabe falar? A birra. Exatamente. Ele se joga no chão, ele se bate. Então, e aí ele se expressa para manifestar alguma coisa que ele não consegue dizer em voz, né? Sim. O Heitor também, a gente leva ele para todos os lugares, ele tem uma boa... Não foi assim sempre, quando ele era pequenininho também, festa de aniversário ele entrava embaixo da mesa, ele queria se esconder atrás da cortina. Hoje a gente consegue ver tudo isso por conta do som, que tudo isso incomodava muito, aquela quantidade de estímulo, de luz, de gente falando. Hoje é difícil você conseguir trazer ele de volta. Porque agora ele também, assim como o Lucas, eu quero ir, eu não quero ir embora, agora eu quero ficar. Ele sabe se impor totalmente com qualquer coisa. Eles são capazes, né? A gente tem que acreditar nisso. Cada um, lógico, dentro da sua limitação, como eu falei, é um espectro, eles não são iguais, como nenhum de nós né? Mas, assim, acreditar, eu acho que essa é a palavra que vocês usaram, que eu acho que faz muito sentido, porque as pessoas acabam rotulando e, né? Mudou muito já, acho que já mudou muito, mas algumas pessoas precisa acabam mudar rotulando. mais um pouquinho. Precisa. Sim. Gente, Renata Michel, grupoconduzir.com.br, entra lá no site, aprende tudo sobre essa terapia, tudo que você precisar saber, entra lá, procura a Renata, né, Renata? Sim. E ela vai te ajudar. Fica onde? A clínica principal fica aqui em Campinas. Em a gente tem também em então... São Paulo e no Rio, mas a principal é aqui em Campinas. Se estiver aqui nas Redondezas, procura também São Paulo, no Rio, se vocês estão nesses lugares. São José dos Campos, fica onde lá em São José? Fica no bairro Monte Castelo. Monte Avenida Castelo. 27 de julho. 306. 27 de julho, São José dos Campos. O site é açãoautismo.com.br. Entre em contato, tire as suas dúvidas e não fique sozinho. Tem gente querendo te ajudar e vamos aumentar isso, tá bom? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Posso só falar do dia 27 e 28? Pode. 27 e 28 aqui. De abril. De abril. É o último final de semana de abril. 27 e 28 vai ter uma iniciativa do Grupo Conduzir e do Instituto de Pesquisa Conduzir, que também é uma associação sem fins lucrativos, e vai ser 100% de graça, né, para as famílias que têm ou crianças com suspeita ou com diagnóstico e queiram uma avaliação em aba, em fono,
uma avaliação médica, a gente vai ter vários profissionais disponíveis durante os 2 dias todos para atender essas famílias. Aqui em Campinas? Site, aqui em Campinas. Tá. Entrem no site, se cadastrem, porque a gente vai ter que ter, né, vai ter que selecionar, mas a gente vai fazer sim, agora no final do mês. Muito legal, gente. Então procura, entre no site. Obrigada, Josi, Renata, Júnior, Cláudia, muito obrigada por vocês terem vindo. Vamos marcar mais vezes, né, para a gente falar sobre esse assunto. A gente vai no intervalo e a gente já volta porque tem mais arte para você aqui no programa, tá bom?